Bom, o nosso planeta Terra, ele é o terceiro planeta no sistema solar. E é a posição perfeita para que exista vida na Terra, né? A gente não tem um calor a ponto de não ter sobrevivência e nem um frio a ponto de congelar tudo e ninguém conseguir manter vivo dentro do nosso planeta Terra. Então, o nosso planeta Terra, ele está numa posição exata. E o planeta Terra, ele tem alguns movimentos, né? Que fazem esse planeta estar em dinâmica, tá legal? O nosso planeta Terra tem essa dinâmica. O primeiro movimento é o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. É o giro que ela faz em torno dela mesma, tá legal? Do próprio eixo dela. E isso faz com que a gente tenha 24 horas, tá? Ela dura 24 horas, que significa um dia. E é por isso que a gente tem as divisões dos dias e das noites. E o outro movimento que a gente vai ter é o movimento de translação. Movimento, giro que a Terra vai fazer em volta do Sol. E ele dura 365 dias e 6 horas. Sabe o que acontece com essas 6 horas? De 4 em 4 anos, a gente vai juntar essas 6 horas e vai formar um dia. 6 vezes 4, 24. E aí é por isso que a gente tem os anos bissextos, né? Que vão ter 366 dias. É por conta dessa duração do movimento de translação. Do movimento que a Terra vai fazer em volta do Sol, tá legal? Período do ano. Por isso que a gente tem verão, inverno, primavera e outono. Porque você tá vendo aqui, ó, vai chegar um momento que o Sol ele vai bater mais no hemisfério sul. E aí vai ser verão no hemisfério sul. E quando o Sol estiver batendo, quando o planeta Terra estiver apontando mais o hemisfério norte para o Sol, vai ser verão no hemisfério norte. Então a quantidade de Sol que recebe é o que determina as estações do ano. Além disso, além das estações do ano, nós vamos ter dois fenômenos, tá legal? Um por conta dessa inclinação e da quantidade de luz que recebe do Sol, tá? Um é o equinócio, que é quando ele recebe a mesma quantidade de luminosidade nos dois hemisférios, e aí você vai ter 12 horas durante a noite e 12 horas de sol, que é o dia. E a gente vai ter o solstício. O solstício de verão é quando aquela parte do hemisfério, aquele hemisfério está recebendo uma quantidade de luz maior do Sol. E aí, o solstício de inverno é quando o outro hemisfério ele está recebendo menos quantidade de sol. E aí a gente diz que aquele hemisfério vai receber uma menor quantidade, por isso que é de inverno, o solstício de inverno, tá legal? Então, quando o hemisfério sul for solstício de verão, no hemisfério norte é solstício de inverno. Quando no hemisfério norte for solstício de verão, no hemisfério sul é de inverno, tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre Rosa dos Ventos, sobre uma localização dentro da superfície terrestre do espaço geográfico, né? Só que a gente precisa entender que as coordenadas geográficas, elas também são uma forma de localização. Só que a diferença entre elas é que, por exemplo, quando você precisa ir na padaria, quando você precisa ir na casa de alguém, ou só fazer uma leitura do mapa mesmo, a gente pode compreender com esquerda, direita, leste, oeste, não é isso mesmo? Mas as coordenadas geográficas, elas não são simplesmente essa forma de localização simples, elas são exatas. Então, algumas coisas para a gente conseguir se localizar, para a gente conseguir compreender e ter uma certeza, elas precisam ter exatidão, elas precisam ser pontos exatos, tá? Então, por exemplo, se alguém falar para você assim, eu acho que você tem que virar a segunda rua à direita. Se acontecer de você virar a segunda rua à direita e não ser o lugar que você quer, não tem problema, você volta, pergunta de novo e vai tentar achar. Agora, em alguns casos, a gente precisa de urgência, de rapidez e de exatidão. E é aí que as coordenadas geográficas elas vão entrar. E para a gente compreender isso, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Quando você tem, por exemplo, um avião que precisa aterrissar, ou de repente teve algum acidente, caiu, você precisa que ele seja socorrido de forma muito rápida. E aí, se alguém fala assim, oi, tudo bom? O avião caiu a norte do Brasil. A norte do Brasil tem muito território, né? Muita coisa no planeta Terra. Então, a gente precisa de um lugar específico
específico dentro desse planeta Terra para a gente saber onde esse avião foi parar, tá legal? Então é por isso que a gente vai entrar com as coordenadas geográficas, para a gente ter uma exatidão do local. É uma localização exata, tá legal? E aí, para a gente poder falar sobre essas coordenadas, a gente precisa calcular essas coordenadas. Mas é muito simples, tá? Não fica aí com medo, não. Olha só, a gente vai ter duas formas de coordenadas geográficas. Uma, que é a latitude. É esse mapinha que você tá vendo aí, onde você está encontrando todos os paralelos. Lembra que a gente falou sobre os paralelos na aula passada? Que paralelos são as linhas que estão na horizontal. Então, a latitude vai ser qualquer ponto que exista na superfície terrestre, sendo medida até a linha do Equador, que é o paralelo principal. E aí, essa distância ela vai ser medida em graus. Não vai ser em metros, não vai ser em centímetros, nada disso. Vai ser em graus. E a longitude, ela está relacionada aos meridianos. Lembra que eu falei que meridianos são as linhazinhas imaginárias que vão estar na vertical. Então, todos os meridianozinhos, qualquer ponto da superfície terrestre que for calculada essa distância de qualquer ponto até ao meridiano de Greenwich, eu vou chamar de longitude. E essa longitude, ela também vai ser medida em graus. Você já conseguiu compreender a teoria? Agora a gente vai colocar isso em prática. Vamos para o próximo slide. Vamos lá, gente. Aqui, olha só, vocês podem ver que essa linhazinha que a gente tem na horizontal, aqui verdinha, é a linha do Equador. Quando a gente fala em relação à latitude, a gente está falando de todas as linhazinhas que estão deitadas, que estão na horizontal. Essas linhazinhas deitadas a gente chama de paralelos, tá legal? E o nosso paralelo principal vai ser a linha do Equador. Mas, Thalita, como que eu sei onde que tá a linha do Equador? É só você olhar aqui, ó. Tá vendo esse sinalzinho aqui, ó? Tá vendo esse númerozinho aqui? 0, ó. Esse númerozinho 0 aqui significa 0 grau. Isso significa que ela tá bem no centro. Então, ela vai ser o nosso ponto de apoio para a gente poder identificar os paralelos. Quando a gente fala sobre longitude, a gente está falando dos meridianos, das linhazinhas que estão nas verticais. Ou seja, os meridianos são as linhas que estão todas em pezinhas, tá legal? Então, olha só. Quando a gente falar sobre longitude, a gente vai ter como nosso apoio a linha do meridiano de Greenwich. Como que eu sei onde a linha do meridiano tá? Porque ela vai bater sempre 0 grau, tá legal? Então vamos lá, olha só. Eu quero saber qual a latitude e a longitude do meu ponto A. Meu ponto A é esse ponto aqui. Como que eu vou saber a latitude e a longitude? Preste atenção, você tá vendo que esse ponto, ele tá em cima de duas linhas? Uma linhazinha deitada e uma linhazinha em pé. Essa é a latitude e a longitude do meu ponto A. Então, olha só, latitude, eu falei para você que é a linhazinha que tá na horizontal. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar aí, ó, a linhazinha na horizontal. Olha só, vê que tem um númerozinho aqui, ó, em cima dessa linha. Essa linha tá apontando o número 40. Então, significa que a latitude do ponto A, 40 graus. Como que eu sei que é norte e sul? Porque tudo que tá acima da linha do Equador vai ser norte. Tudo que tá abaixo da linha do Equador vai ser sul, tá legal? Então, a minha latitude do ponto A, 40 graus, esse número que a linha tá em cima, norte, porque tá em cima da minha linha principal. Agora, a gente vai falar da longitude. Então, olha só. Se eu falei para você que a latitude é quem tá deitada, a longitude vai ser quem tá em pé.
Então, olha o que eu preciso prestar atenção aqui. Eu falei que o meu ponto A está em cima de duas linhas, uma deitada e uma em pezinha, tá? É essa linha toda aqui. Então, tanto faz se você vai olhar o número que está em cima ou o número que está embaixo, dá no mesmo, tá legal? Então, olha só, que aqui a gente também tem os mesmos numerozinhos que a gente tem aqui em cima, tá? Assim como na latitude, os números que estão na direita são os mesmos que estão na esquerda, tá legal? Então, olha só, vamos lá. Vamos olhar aqui em cima que tá mais perto. A longitude é essa linha aqui, ó. Você vai marcar a linha que tá em pé, que o ponto A tá em cima dela. É essa linhazinha aqui, tá legal? Então, essa linha que o ponto A tá em cima, que tá em pé, ela tem um número. Ó, esse número aqui, tá vendo? Esse númerozinho aqui que ela tá apontando é o 80. Então, isso significa que essa linha que o ponto A tá em cima, essa linha em pé, que é o que eu chamo de longitude, ela tá marcando quanto? 80 graus, porque o número 80 tá bem ali escrito para você. Só que, olha só, longitude só pode ser direita ou esquerda. Ela não vai ser nem norte nem sul, tá legal? Não pode, só a latitude que é norte e sul. A longitude, ela vai ser leste ou oeste. Lembra que eu falei para você que toda vez que você estiver de frente para a sua prova, de frente para o seu trabalhinho, de frente para o seu papel, a sua mãozinha direita vai marcar o leste e a sua mãozinha esquerda vai marcar o oeste. E isso é quando você estiver de frente para o seu papel, para o seu trabalho, tá legal? Então, olha só. Em relação à linha principal da vertical, o meu ponto A tá do lado oeste ou tá do meu lado leste? Tá do meu lado oeste. Então, a minha longitude do ponto A, ela vai marcar 80 graus do lado oeste. Tá legal? Bom, para fechar, a gente vai falar sobre fuso horário. O que a gente precisa entender? Que para poder locomover dentro do espaço, né, geográfico de um país para o outro, os países eles estão em posições diferentes no nosso planeta Terra. Então é óbvio que as horas elas não vão ser as mesmas, né? Elas são diferentes. E para a gente saber qual a diferença de um lugar para o outro, a gente tem fusos horários, tá legal? E a gente vai aprender a usar esses fusos. Então, olha só, o que você precisa saber? Cada fuso equivale a 1 hora. Então, quando você vai andando em direção ao leste, cada fuso que você pula, você aumenta 1 hora. E quando você vai andando em direção ao oeste, cada fuso que você pular vai diminuir 1 hora. Bom, a nossa terceira aula vai ficando por aqui. Até a próxima!